Pessoal, hoje nós estamos na nossa aula 3. Essa aula é referente ao descritor 3, certo? Onde o que trata esse descritor? Ele se refere a identificar propriedades de triângulos pela comparação de medida de lados e ângulos. Então eu quero desejar uma boa aula para todos. Aqui, pessoal, nós temos esse triângulo aqui, onde ele tem 3 lados iguais. Esse outro triângulo, nós temos 2 lados iguais, e esse outro triângulo, 3 lados são diferentes. Então, nós percebemos essa igualdade ou essa diferença nesse triângulo através das suas propriedades, que é o que nós veremos mais adiante no decorrer dessa aula. Aqui nós temos que a soma dos ângulos internos de um triângulo ele é sempre igual a 180 graus. Ou seja, se eu pegar esse ângulo A desse triângulo ABC, somar com o ângulo B e somar com o ângulo C, então a soma desses 3 ângulos sempre vai ser 180 graus, certo? Então aqui um exemplo, da soma desses ângulos internos, que aqui eu tenho esse ângulo de 70 graus, esse outro ângulo 45 graus e esse ângulo aqui eu estou chamando ele de alfa, certo? Seguindo o que diz a propriedade, eu vou pegar esse ângulo alfa mais 70 graus mais 45 graus e vou igualar a 180, que é o que manda a propriedade. Então, alfa mais, pegando esses 2 ângulos aqui, certo? Somando eles eu tenho 115 e aqui eu igualo a 180. Mas, como eu quero saber, certo, o valor desse ângulo alfa, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 115 e jogo ele aqui, ó, no segundo membro. Como aqui ele está positivo, trazendo ele para cá, para o segundo membro, ele fica negativo. Fazendo essa diferença aqui, 180 menos 115, eu tenho que o meu ângulo alfa ele dá 65 graus. Aí se você pegar 70 mais 45, vimos lá que dá 115, mais 65, eu tenho o valor de 180 graus, como fala a propriedade. Aqui, pessoal, eu tenho a classificação desses triângulos. Os triângulos eles podem estar classificados quanto aos lados e quanto aos ângulos. Quanto aos lados, nós vimos lá no início que quando eu tenho 3 lados iguais, esse meu triângulo vai se chamar equilátero. Quando eu tiver 2 lados iguais e o terceiro lado for diferente, esse triângulo vai se chamar triângulo isósceles. E quando os 3 lados forem diferentes, esse triângulo vai se chamar triângulo escaleno. Quanto aos ângulos, o meu triângulo vai se chamar acutângulo se os 3 ângulos for agudo. Ou seja, os valores aqui, certo, desses ângulos tem que ser menor do que 90 graus, certo? O meu triângulo vai ser chamado de retângulo se ele tiver um ângulo reto.
ou seja, um dos ângulos for 90 graus. E o meu triângulo vai se chamar de obtusângulo se ele tiver um ângulo que seja maior do que 90 graus, ou seja, se ele tiver um ângulo obtusângulo, ok? Recapitulando, os triângulos quanto aos lados vai se chamar equilátero se tiver 3 lados iguais, 2 lados iguais e um diferente isósceles, os 3 lados diferentes escaleno. Acutângulo quanto aos ângulos, se os 3 ângulos for agudos. Triângulo retângulo se um ângulo ele for reto, um dos ângulos, ou seja, se ele for 90 graus. E obtusângulo se um dos ângulos for obtuso, ou seja, maior do que 90 graus. Aqui eu tenho um exemplo, pessoal, de triângulos semelhantes. Então eu vou mostrar a semelhança que há entre esses dois triângulos. Vocês podem fazer essa semelhança, mostrar essa semelhança por meio dos ângulos e por meio dos lados proporcionais. Por exemplo, você tem bem aqui o ângulo A. Aqui você tem o ângulo D. Notem que o ângulo A e o ângulo D, eles são iguais. Então aqui eu já estou percebendo que existe aqui uma semelhança entre esses dois ângulos. Vamos ver aqui, por exemplo, eu tenho o ângulo B e o ângulo E, que também eles são semelhantes porque ele tem o mesmo valor. O ângulo C aqui com o ângulo F também eles são semelhantes porque ele tem o mesmo valor. Então vimos que os ângulos são iguais. Vamos também observar se essa semelhança também elas são dos lados. Se eu pegar, por exemplo, aqui o lado AB, eu vou ter 4, né? E o lado DE, ele vai ser 2. Então eu tenho aqui a razão de 4 para 2. Eu também posso pegar aqui o lado BC com o lado EF. Então eu vou ter aqui a razão de 8 para 4, certo? Também posso pegar o lado AC com o lado DF. Então vou ter a razão aqui de 6 para 3. Notem, pessoal, que se eu pegar e dividir o numerador pelo denominador ou o antecedente para o consequente, certo? O que é que nós teremos aqui, ó? 4 dividido para 2 dá 2, 8 dividido para 4 dá 2 e 6 dividido para 3 também dá 2. Notem, pessoal, que esse número 2 ele é o que? Ele é uma razão de semelhança entre os lados, né? Os 3 lados desses triângulos, né? Desses dois triângulos. Ou seja, eu posso garantir que há aí uma razão de semelhança igual a 2. Mas o que significa essa razão de semelhança igual a 2? Significa que um desses triângulos ele é 2 vezes maior do que o outro. Ok? E aqui, pessoal, eu me despeço por hoje, esperando que essa aula ela tenha contribuído para o avanço aí da aprendizagem de vocês, tá bom? Espero que vocês possam aí nos exercícios mostrar, certo, nessa atividade aí, certo, do caderno, que é a terceira, né, atividade aí. Eu espero que vocês possam evoluir cada vez mais. Então, desejo sucesso para todos e até a próxima.